Irmão, eu acho que esse jogo do Palmeiras e Botafogo foi a representação exata, ou foi o resumo exato do que tem sido o Brasil, o futebol brasileiro nos últimos tempos, tá ligado? Que joguinho chato do cacete, hein? Nossa senhora, claro, calma aí, eu não vou generalizar, não vou falar, olha aí como é que é os times brasileiros, tudo uma porcaria, não vou fazer isso aqui. Acontece que time do Brasil, em palcos de grande pressão, quando eles vão se enfrentar ainda, 0x0 é certo. É 100% de certeza que é 0x0, tá ligado? Não tem, pelo menos no tempo regulamentar. Ou na sua grande maioria. Porque os times se arriscam um pouco, tá? Os times brasileiros têm uma característica, no geral, de quando tá num palco de grande pressão, eles serem muito precavidos, arriscar pouco. Muito pouco. Curiosamente, o time que mais arrisca, o time que mais se expõe a sofrer alguma coisa, é o time que geralmente sai mais premiado. E o Botafogo hoje foi conivente, quase, talvez eu digo covarde, tá? Talvez. E o Palmeiras menos. O Palmeiras arriscou mais e teve seu prêmio. 1x0 Palmeiras, 0 Botafogo. Com essa introdução ácida, hysteric, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Peters. Se você me acompanha aqui, você deve estar se perguntando, pô Peters, o que aconteceu com os vídeos? Você parou, você não fez mais vídeos sobre a fase de grupos? Pois é, eu não fiz mais vídeos porque não tava compensando. Claro, você quer assim, gente, eu assisti a maioria dos jogos, né, obviamente do Super Mundial, mas alguns eu vi de relance, outros não deu pra ver, porque eu tava fazendo outras coisas, tá? Então eu tomei uma decisão aqui de... quando chegasse o mata-mata do Super Mundial, eu faria um vídeo pra cada um. E ainda tem Barcelona, né? Temos que voltar a falar do nosso Barça, né? Tem muitas atualizações. Talvez no vídeo de amanhã, eu não sei quando eu vou fazer esse vídeo, mas em algum momento eu vou fazer sobre atualizações do Barça e tudo mais, de Nico Williams, de Juan Garcia, de saídas, enfim. Vai ter o vídeo do Barça, vou voltar a falar do Barça já, torcedores do Barça, calmem. Enérgicozinho. Mas de Palmeiras e Botafogo. Cara, o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, tá? Foi um jogo que eu tava assistindo, eu assisti a grande parte dele na academia, porque eu fui fazer meu cardio, calor do caramba. E o Palmeiras, assim, arriscou mais, teve a maior posse da bola, teve as melhores chances do jogo, tá? E arriscou mais. Teve mais coragem do que o Botafogo. O Botafogo tava com alguns desfalques, né? Deixa eu colocar aqui a escalaçãozinha, pera aí, rapidão. Tava com alguns desfalques importantes, inclusive, né? O caba lá do meio campo, que eu esqueci o nome dele. Real, esqueci o nome dele. Eu sou muito ruim de nomes, vocês já sabem disso. Era o Gregory, se eu não tô enganado, tá? O Gregory, jogador. É um pilar do meio campo do Botafogo também. Do meio campo do ataque ali, basicamente, né? Enfim, da defesa. O Gregory é multifunções, né? Enfim. Tava sem ele, então o Botafogo tava muito pouco seguro de atacar com suas linhas, né? O Igor Jesus não conseguiu basicamente atuar, né? Os pontas do Botafogo, Arthur, Savarino, pouco influentes no jogo. Em relação ao Palmeiras, que o Richard Rios basicamente pegava a bola e tinha bastante espaço, conseguia circular com facilidade. Mano, ele forçou 2 defesaças do melhor jogador em campo, que foi o John, goleiro do Botafogo. O cara catou até pensamento nesse jogo e o jogo só não acabou antes por causa do John, tá? O Botafogo teve algumas poucas chances também, claro, mas assim, algumas chances ele teve, mas não tão claras, tá ligado? Pouco expositivo. Então o resumo aqui qual que é? Do primeiro tempo, Palmeiras melhor. Botafogo começou a se engraçar um pouco na reta final ali depois do Corey Beck, né? A parada pra hidratação, mas não conseguiu nada demais. Segundo tempo, modorrento, tá? Pegado. Assim como o primeiro tempo, tá? Mas assim, pegado, ruim, poucas chances claras, pouca inventividade, pouca criatividade de jogada, pouca tática, pouca técnica e muito físico e muita disputa, sabe? Então foi um jogo... A lá Libertadores, eu ia dizer. A lá Brasil é forte, mas a lá Libertadores, eu ia dizer, sabe? Que não desenrola. Aí, termina o segundo tempo assim, nos 90 minutos. E o meu querido Paulinho, sem físico, né? Voltando de lesão, meio Paulinho, 1/10 de Paulinho, tem uma jogada... de talento, né? Uma jogada de craque, que ele pega a bola na ponta direita, isso já na prorrogação, no primeiro tempo, corta pro meio,
Tirando, eu não lembro agora qual que era o marcador dele ali. Nossa, mas o cara tomou um traço lindo, né? Não sei se era o Vitinho. Vitinho ou o Alan. Acho que era o Alan. Um dos dois. Tomou um traço do Paulinho e ele bateu de perna esquerda, passando debaixo das pernas do nosso querido Barbosa e entrando no gol do John, do Botafogo. 1-0 Palmeiras. E ali era o gol da classificação, né? Era um gol da classificação. O Gustavo Gomes até foi expulso ali depois, lá no segundo tempo da prorrogação, mas a sensação que dá é que o Botafogo não ia ter forças pra conseguir fazer nada no jogo porque não se expôs. Não quis se expor, quis esperar o Palmeiras, teve a postura que teve basicamente contra PSG e Atlético de Madrid. Contra o Palmeiras. Porque, deu certo, entre aspas, contra esses dois, né? Ganhou um e perdeu o outro, tomamos poucos gols, então vamos ter contra o Palmeiras também. Mas tem um problema, cara. É um jogo mata-mata agora. Não tem chance de errar. Contra o Atlético de Madrid, não tomou mais gols por causa de um empurrãozinho do Sorloff que gerou um pênalti do Julián Álvares que não foi marcado, por causa de um gol que o Julián Álvares perdeu, outro gol que o Sorloff perdeu. Então levou perigo. O Atlético de Madrid. O Palmeiras não tem essa qualidade toda. É um time com muita qualidade, né? Obviamente. Mas não tem essa qualidade toda. Mas ainda assim, vai atacar. Vai ser mais corajoso que o Botafogo. E teve o seu prêmio. Teve um gol ali de 1-0 que classifica o Palmeiras para as quartas de final do Super Mundial de Clubes. Cara, parabéns pro Palmeiras, tá? Parabéns aí. Mereceram passar de classificação, jogaram melhor que o Botafogo, não fizeram uma primeira fase melhor do que o Botafogo. O Palmeiras foi engolido pelo Inter Miami, empatou na individualidade também do Paulinho, né? Acho que ele faz o primeiro gol, ali depois eu não lembro quem faz o segundo gol do Palmeiras, já no finalzinho, mas não merecia empatar aquele jogo, merecia perder. Foi melhor do que o Porto, mas o Porto foi pior do que todo mundo na competição, perdeu os 3 jogos, tá ligado? E no jogo contra o Al-Ahly não foi bem também. Assim, não foi bem, foi ok, tá? Não foi tão bem quanto o Porto, mas conseguiu fazer os gols, ganhou de 2-0 do Al-Ahly, e esse tinha sido o melhor jogo do Palmeiras. Este, pra mim, agora, foi um jogo um pouco mais sólido do Palmeiras, um pouco mais propositivo do Palmeiras, que engoliu assim, no sentido de vontade mesmo, pra cima do Botafogo. Então do Palmeiras é isso, parabéns, e eu acho que, já adianta aqui, eu acho que é o time brasileiro que mais vai longe. Os outros, complicado. Em relação ao Botafogo, né? Vencemos o Paris Saint-Germain. Primeiro brasileiro depois do Corinthians, 13 anos depois a vencer um campeão de Champions, né? Perderam pro Atlético de Madrid por um golzinho, eliminamos o Atlético de Madrid, mesmo tendo a mesma quantidade de pontos. Alex Telles da entrevista fala, pra quem só veio ver o Mickey, né? Acho que tamo bem, né? Tamo aí nas oitavas. Alex Telles, vocês jogaram mais que o Palmeiras na primeira fase, foram mais coniventes e mais covardes contra o Palmeiras agora e vão voltar pra casa. Dá tempo de ver o Mickey ainda, tá? Dá tempo de ver o Mickey ainda. É isso. Botafogo, sim, me decepcionou bastante nesse jogo. Eu esperava mais coisas, mais propositivo. Um time que venceu o Paris Saint-Germain, eu esperava mais futebol, tá? E eu não vi nada disso hoje. O Botafogo foi fazendo assim, ó, no decorrer das partidas, assim como o Fluminense, inclusive. Mas é isso, desse jogo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que alguns comentários meus não vai agradar muitos torcedores do Botafogo, se aqui eles estiverem vendo este vídeo, mas é o que eu acho, mas é o que eu vi do jogo e tudo mais, tá? É uma campanha, assim, que honrosa do Botafogo. Venceu o europeu e tudo mais, perdeu de pouco do Atlético, fez os seus pontos e caiu nas oitavas para um outro brasileiro, né? Se alguém fosse escrever o roteiro do Botafogo no Super Mundial, ninguém escreveria esse, que os caras venceriam o PSG e cairiam pro Palmeiras. Ninguém apostaria nisso. Mas aconteceu. Neste momento está rolando Benfica e Chelsea, mais tarde tem vídeo sobre esse jogo e a minha previsão, mais ou menos, assim, nesse vídeo eu vou dar minha previsão e minha sugestão, assim podemos dizer, né, do que vai rolar no jogo do vencedor daqui contra o Palmeiras já nas quartas, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui e até amanhã que também temos jogos também, ainda hoje.